1 Reis, capítulo 22. Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistares com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem tomar das mãos do rei da Síria? Então perguntou Josafá: irás tu comigo à peleja, a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, o teu povo como o meu povo, e meu cavalo como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te consultar hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhe: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas o que é mau. Este é Micaia, filho de Einá. E disse-lhe Josafá: não fale assim. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse: traz depressa Micaia, filho de Einá. E o rei de Israel, rei de Judá, estava sentado, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizaram da sua presença. Zedequias, filho de Kenaná, fez com um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, e com este ferirá os sírios até de tudo consumir. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperará, porém o Senhor o entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaia falhou-lhe, dizendo: vê aqui que as palavras dos profetas é uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, fale bem. Porém Micaia disse: vive o Senhor, que o Senhor me disse, isso falarei. E vindo ele ao rei, e o rei lhe disse: Micaia, iremos a Ramote de Gileade e peleja, ou deixaremos de ir? Ele disse: pode, e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes conjurarei que não me fale senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como as ovelhas que não têm pastor. E disse ao Senhor: este não tem pastor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim que é bom, senão que é mau? Então disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia dessa maneira, e outro de outra. Então São Espírito se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor disse: com que? Disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas, e ele tu o induzirá, ainda prevalecerá, e sai, e assim o faz. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou, feriu a Micaia no queixo e disse: por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti?
E disse Micaia: eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderem. Então disse ao rei de Israel: tomai Micaia e tornai a levá-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão da angústia e com água da amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaia: se tu voltar em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Isso aqui é uma passagem interessante que Acabe quer uma aliança. Ali o reino já estava dividido, Acabe quer uma aliança. E Acabe, ele se alia a Josafá. E Josafá, sem consultar o Senhor, se alia a Acabe, falando que teu povo é o meu povo, os meus cavalos é os teus cavalos, né? Nunca devemos nos aliar a ninguém sem consultar o Senhor. Várias alianças foram desastrosas. Vários profetas de Deus também morreu falando a verdade. E ali tu vê que há 3 anos atrás, Acabe, no capítulo 21, tomou a vinha de Nabote. E ali, né, e matou ele, né, porque ele quis trocar a vinha por uma horta. O que acontece? Acabe e o Nabote não quis vender. Ele foi choroso, falou para sua mulher, e essa mulher, que era uma demoniada pura, né, mandou ele dormir em paz, que ela daria a vinha de Nabote na mão de Acabe, né? Interessante notar que a vinha, que a herança não poderia ser vendida, e Acabe sabia de tudo isso, mas olha o grande dele em tornar uma vinha produtiva por uma horta vil, né? Estava no coração dele destruir a herança, né, de Nabote. E ali ela convocou os anciões da cidade, que era tudo comungado a ela, e escreveu carta e falou que Nabote blasfemou de Deus e falou mal do rei. E ali trouxe 2 homens, no qual falaram que Nabote tinha blasfemado e apedrejaram ele, né? E o Senhor mandou o profeta Elias encontrar-se com Acabe. E Acabe ali, ele se arrependeu. Acabe ali se humilhou e ficou vestido com roupa de sapo, como humilhação. E o próprio Senhor falou que não ia trazer aquele mal no dia de Acabe, mas ia trazer na sua descendência. Passando 3 anos depois, Acabe faz uma aliança com Josafá, né? Josafá, não sei onde estava a cabeça de Josafá, e aceitou essa aliança, uma aliança mal, né? Um cara mal. E nós temos que ter cuidado com nossas alianças, né? Ali era uma aliança, entendeu? De junção de poder. Mas Deus quer que nós façamos união, aliança com quem Ele quer. E não com gente endemoniada, não com pessoas não pessoa que não é firme com o Senhor, não com pessoa com caráter duvidoso. Isso pesa muito numa aliança, né? Nós não sabemos o que está no coração daquela pessoa, não qual que é a aliança. Talvez aquela pessoa quer se promover, talvez aquela pessoa quer dizer, só porque a outra pessoa é de Deus, que ele é também. Mas tudo isso, irmão, vai ser um fracasso. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus que se aliaram e foram um fracasso, né?
Foram um fracasso porque Deus não estava na situação. Então, amados irmãos, essa passagem aqui é muito interessante, porque prova que Deus não estava nessa aliança, né? Porque Acabe era um rei que não respeitava nem o Senhor, um rei que casou com Jezabel. Jezabel era filha de Etibaal. Etibaal queria um sacerdote, mas nasceu mulher, botou uma sacerdotisa. E as práticas abomináveis que fazia esse balaísmo, esse demônio, né, de querer destruir, né, os profetas do Senhor. Quantas pessoas foram mortas por Jezabel e Acabe não fez nada? E ali aquele homem, Josafá, um homem íntegro, faz uma aliança com Acabe. E essa aliança, irmão, pela misericórdia de Deus, Josafá não morreu, né? Porque ele se vestiu com a roupa reais de Acabe, irmão. E ali, né, quando chegaram perto de Josafá, viram que não era o rei, né? Eles foram para outro local perseguir Acabe, né? Então Josafá teve um livramento de Deus, irmão, né? Nem sempre nós teremos livramento quando fazemos aliança com pessoa errada. Nem sempre Deus vai nos poupar. Deus quer que nós seja sincero. Deus quer que nós tenhamos uma retidão com Ele. Cuidado com essas alianças que é feita por aí, irmão. Às vezes a aliança, irmão, quer colocar o outro no status, não, que ele é um cara certinho, mas ele é um cara que ele despreza a coisa do Senhor, assim como Acabe desprezou as coisas do Senhor, assim como pessoa tem desprezado as coisas do Senhor, irmão. Então a palavra de hoje é essa: não se alie com pessoa errada, não se alie a pessoa que não tem parte com Deus, não se alie com pessoa que faz tudo errado, irmão, quer se aliar a você, quer colocar você como se fosse um trampolim para ele, mas Deus, irmão, vai jogar por terra. E nós temos que ter cuidado, irmão, para que nós também não morramos, pai, nessa batalha, porque fazemos a aliança errada. Tantas pessoas morreram na aliança errada. E fazer as coisas de Deus direito, irmão, tem um peso muito grande, né? Nós pagamos alto preço. Todas as pessoas que querem fazer a vontade do Senhor pagam alto preço, morre até. Que nós possamos, irmão, ficar firmes no Senhor, procurar orar ao Senhor, jejuar, para saber que aquela aliança é errada. Tantas alianças que eu vejo, amigos meus se meteram e saíram tudo errado, família destruída, ministério destruído, amizade destruída, meu irmão. Então toma cuidado com as suas amizades, toma cuidado com as suas alianças. Aliança que não vem de Deus, pai, é o diabo que opera, pai. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Amém.